Chega aí. Você se acha uma pessoa muito criativa? Eu acho que você não é muito mais criativo do que a inteligência artificial. Primeiro de tudo, vamos encaixotar o que é criatividade pra gente. Criatividade, ela é a capacidade de produzir coisas novas, que elas não foram visualizadas naquele universo até o momento. Você achava o Steve Jobs uma pessoa criativa? Se você achava o Steve Jobs uma pessoa criativa, muito provavelmente essa afirmativa é verdade pra você. A razão pela qual eu trago isso é a seguinte: o que o Steve Jobs realmente criou? O fundador e dono da Apple, ele é, socialmente pela maioria das pessoas, como uma pessoa muito criativa e que construiu grandes inovações, construiu e avançou fortemente a ideia e a hipótese da humanidade, e as pessoas atribuem isso a ele por gosto. Mas efetivamente ele não construiu muita coisa. Se você observar o que tornou o iPhone possível, por exemplo, você vai ter as patentes de tela sensitiva ao toque, você vai ter construção de materiais, a capacidade de colocar tudo ali junto num dispositivo, e a diferença principal do que o Steve Jobs tinha ali em alinhamento era a capacidade de mover uma corporação gigante e bilionária em direção a um objetivo único com a proposta do que ele achava ser correto. Para mim, isso não é muito criativo. Isso é o que você coloca ali, mas que não tem grande construção. Então todo aquele resto de coisa que estava ali fora do meio do Steve Jobs, ele está sendo apropriado pela figura do Steve Jobs como uma entidade única. Então tiveram diversas inovações, mas grande parte daquilo ali era basicamente reconstruir um telefone, colocar algumas poucas mudanças e fazer um empacotamento de uma maneira que fizesse sentido para que fosse absorvido pelo mercado economicamente de maneira socialmente viável. Isso é algo que fica muito claro quando você começa a observar os outros processos de criação. Por exemplo, você tem as grandes obras recentes que vão ter de criação, normalmente elas vão ser meio que mais do mesmo com um pouquinho de diferença. Então a maior parte da produção, na verdade, ela é uma recolocação de peças que estavam ali. E essa recolocação de peças, ela constrói uma base para que você consiga colocar a cereja do bolo. Então, um bolo criativo, por exemplo, pode ser um bolo normal com a ponta feita de um abacaxi cortado em um formato diferente. Note que aquilo ali ainda está cheio de normalidade de bolo. Todo o processo básico, ele é o mesmo. Você tem 95% de reprodução no trabalho e os 5% é uma pequena diferenciaçãozinha. Até porque você não quer mudar muita coisa, senão você causa estranheza, você não traz grandes diferenciações e contrapontos. Você vai ver, por exemplo, nos grandes movimentos artísticos, que eles, em geral, eles são contraposições do processo criativo anterior. Então, para o surrealismo, ele se contrapõe ao realismo. Ele pega uma ideia que está em voga socialmente e contrapõe aquela ideia com alguma diferença e constrói algo que é interessante. Você vai ter uma pequena invertida, uma pequena mudança. E aquilo ali vai se acumulando e você vai construindo uma obra, um processo, uma coleção de projetos com pequenas mudanças e você termina com algo grande. Mas o processo de construção daquela peça criativa, na verdade, ela é muitas vezes você pegar uma coisa que já existe e colocar em algum outro lugar. E aí eu volto para o começo do tópico, que é a sua capacidade de construir combinações diferenciadas e diferenciais, ela é muito reduzida em relação a um processo produtivo mecânico que faça isso. A questão também é, se você não tem controle desse novo processo produtivo mecânico que pegou basicamente todo o conhecimento da humanidade, apagou algumas idiosincrasias e seguiu de volta para a média, você realmente não vai conseguir extrair muita informação dele. Mas uma coisa que é interessante é se você compreende a mecânica da produção desse processo, você consegue tunar um pouquinho mais a chavinha para fazer aquilo fazer sentido. Trago um exemplo. Como funcionam esses modelos? Eles são um modelo de probabilidade de predição do próximo token. Então, você tem uma lista. Nessa lista você tem o token atual. Vamos tratar token como palavra. Ficar uma ideia semântica mais fácil. Você vai ter a palavra. Rosas são vermelhas, violetas são. Esses modelos são treinados para prever a próxima palavra. Então, a
próxima palavra com alta probabilidade vai ser azuis. Você pode fazer esse teste em qualquer um dos modelos que você for testar. Eles vão preencher com azuis. Isso é uma construção que ela tem alta probabilidade. Eles recebem um outro processo depois disso, que é o processo de instruções. Então, eles são treinados para seguir instruções. Você vai ter uma faixa de probabilidade, você coloca uma instrução, que vai aumentar a probabilidade e vai seguir aquilo de uma maneira específica. Se você faz um enviesamento desse espaço de predição para um outro lugar, você consegue sair um pouco dessa alocação específica comum. Então, você consegue extrair deles informações diferentes. Por exemplo, no texto, onde você coloque o mundo é cinza, tudo é cinza, não há outras cores, não há nenhuma outra cor. Complete a frase. Rosas são vermelhas, violetas são. A gente consegue observar aqui que a saída do próximo token é um pouco diferente. Isso acontece com você também. Se eu perguntar para você agora, que fruta você está pensando? É muito provável que a resposta tenha sido banana. E a razão para isso nada mais é do que uma setup que você consegue fazer no meio de probabilidades. Note que o cérebro humano e o modelo não são a mesma coisa. Eles são feitos para uma analogia, uma correlação. Mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eles operam de maneiras diversas. Mas você consegue construir esses pequenos blocos e conseguir compor diversas de probabilidade, compor diversos aspectos. E aí, como Steve Jobs, você consegue se apropriar daquele elemento e construir algo criativo. Os principais problemas de quando você constrói um texto com inteligência artificial, eles são como é difícil você extrair de um modelo uma coisa que ela não pareça de mentira, que não pareça igual a todas as outras. Mas a técnica para você mascarar esse processamento nada mais é do que você construir uma barreira de viés que você quer fazer com aquilo ali. Então, por exemplo, se você quer escrever de um jeito específico, você quer compor pequenos bloquinhos de ideia com aquela maneira específica, você coloca um volume de texto suficiente para que seja possível modificar a probabilidade de próximo token do modelo e aí ele vai escrever mais próximo de algo que você deseja no final. Por exemplo, se você quiser escrever como Shakespeare, se você colocar cerca de 5.000 palavras de Shakespeare, um texto ali, é muito provável que o modelo consiga copiar aquela maneira de escrita e transcrever uma ideia de uma maneira que você consiga extrair aquilo ali. Porque a forma que o modelo costuma escrever nada mais é do que a média da forma como os textos na internet estão escritos, que é a maior parte do volume. Mas se você aponta esse viés para um outro lado, fica muito mais simples você extrair aquilo. E isso vale para outros elementos também. Então você consegue pegar pequenos bloquinhos e dizer, esse bloquinho aqui não é importante, automatiza. Esse bloquinho não é importante, automatiza. Esse bloquinho não é importante, automatiza. E você vai fazendo isso com todos os bloquinhos que vão formar o bolo que você está construindo, mas que não vão ser a cereja. E aí na cereja você coloca a sua diferenciação. E aí, alguém que está fazendo uso de um modelo vai parecer muito mais criativo e produzindo com muito mais volume do que uma pessoa que não esteja fazendo isso. Bom, esse era meu take do dia. Valeu, até a próxima. Tchau.